Olá, amados, bom dia, graça e paz. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo por mais um dia, pelo pneuma, o fôlego de vida, e pelo Espírito Santo que comunica ao nosso fôlego de vida e nos concede graça e sabedoria. A um coração contrito e arrependido, Ele não despreza e faz morada em nós, e nós perseveramos dia após dia, porque como bem disse Paulo, combati um bom combate, encerrei a carreira, guardei a fé. Temos que guardar a fé juntamente com as boas obras que andam juntas, para que daquele dia do tribunal de Cristo prestaremos conta. Acompanha a nossa alma. Provérbios 18:10 diz: Torre forte é o nome do Senhor, para ela correrá o justo e estará em alto retiro. É a nossa segurança, é a nossa fortaleza, né? Jesus é concebido pelo Espírito Santo e gerado à sombra do Onipotente. Ele teve a proteção. Deus dava ordem aos seus anjos a respeito dele, né? E ali os anjos estavam sempre a anunciar estratégias, né, para o proteger do adversário que procurava impedir os planos de Deus. Mas agindo Deus, ninguém impede, né? Aquele que ouve as advertências do Espírito, assim como ali José e Maria recebiam as advertências e mudava de cidade, né? Estava sempre alerta para que aquilo que Deus estava avisando, né? Seja através do anjo ou seja inspirados pelo Espírito de Deus. Assim nós devemos estar alertas e vigilantes com tudo o que o Espírito nos diz, né? Aquilo que, quando Ele dá ordem aos seus anjos e nos direciona, e nós o seguimos, né, perseverantes, Ele é a fortaleza, né? Assim como foi. E a Bíblia diz que Deus falou de muitas formas na antiga aliança, através dos profetas, né? Falou para os reis através de sonhos, usou até mesmo uma jumenta para barrar a insensatez do profeta Balaão, que amou o prêmio da injustiça, de várias formas. Atualmente ele nos fala através do seu Filho amado, né, através do seu Espírito enviado em seu nome. E assim nós perseveramos como ministro de uma nova aliança. Aquele que tiver ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, né? Sabemos que estamos vivendo os dias maus, dias difíceis, e temos que usar a fé para anular as setas inflamáveis do maligno, né? Temos que revestir do capacete da salvação, cingir a espada na cintura, ó herói, né? Manejando bem a espada, que é a palavra, que é viva e eficaz, tanto no ataque como na defesa, cingindo a cintura com a verdade, e os lombos, né? Porque a verdade, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Perseverantes dia após dia, né? A couraça da justiça, exercendo o direito, jamais se amoldando segundo o padrão deste mundo, mas sendo renovado dia após dia segundo o Espírito Santo, né? Estando com o coração segundo o coração de Deus. Que tudo é possível ao que crê através de Jesus Cristo, né? Ele está no trono, no centro, o Cordeiro, de pé como quem pisa uva nos lagares. Mas ele, assim como Deus Altíssimo o protegeu, atualmente os anjos sobem e descem sobre ele, né? E ele diz no ato de lamentação com Jerusalém: Jerusalém, Jerusalém,
Quantas vezes vos quis ajuntar, assim como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo de suas asas? Mas eles não quiseram ouvir, né? Não reconheceram, porque eles não compreendiam nem a lei de Moisés, porque se estivesse compreendendo, estariam vendo que tudo que foi dito pela lei de Moisés foi cumprido por Cristo Jesus, falava a respeito dele, né? Eles mesmos chegaram a reconhecer que Cristo é superior, né, àquele sacerdócio através da ordem de Melquisedeque, mas eles o rejeitaram, né? Eles condenaram aquele que podia os salvar. E muitos são os que seguem tradições meramente judaicas, tradições meramente humanas, que são impossíveis de os salvar, porque estão segundo a mentira. O pai da mentira é assassino desde o princípio, né? Do qual eles condenaram a verdade e pediram que soltasse a mentira. Mas quando Jesus disse aos fariseus que o reconheceram, creram, né? Ele disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Todo aquele que persevera segundo a verdade, ele se torna uma proteção, porque a sabedoria é a unção que despedaça todo o jugo. E porque ali ele diz que aquele povo, por o rejeitar, né, vós sois aqueles que matam os profetas, edificam o túmulo dos profetas e adornam dos justos. Por isso o rejeitaram, porque a malignidade estava em seu coração, coração embrutecido. Cometeram 2 crimes, rejeitaram a própria fonte de água viva, que jorrava o alimento espiritual na rocha, rejeitaram o maná, o pão que caía do céu, e rejeitaram a verdade da qual os podia salvar. Cometeram 2 crimes, rejeitaram a minha própria fonte de água viva, e cavaram as suas cisternas rachadas, da qual não retém água. E muitos hoje estão desta forma, estão rejeitando aquele que podia os salvar, trocaram a verdade pela injustiça humana, né? Deixaram de anunciar o Evangelho para criar-se doutrinas meramente humanas, que são impossíveis de os salvar e ainda tem desencaminhado a muitos. A Bíblia está escrito: melhor não seria ter conhecido os santos mandamentos do que agora dar as costas a eles. A Bíblia diz, também está escrito: ai daquele que trai o Filho do homem, né? Aquele que trai a Jesus Cristo. A blasfêmia do Espírito Santo, né? Blasfemou contra o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E agora continua como um pecador penitente, não reconhece, né, a verdade da qual podia o salvar. Mas aqueles que perseveram, nós estamos como pintinhos nas asas daquele que nos guarda, que nos livra de todo o mal. Dia após dia, ele nos concede centenas, dezenas de livramentos, dos quais nem todos nós ficamos sabendo, né? Mas mesmo assim, o Espírito Santo, que em determinadas situações em que às vezes não compreendemos, ele, como gemidos inexprimíveis, ele intercede por nós quando não sabemos expressar por palavras, né? E ainda temos o Jesus Cristo no alto, né, que está junto com o Pai. E ele diz: tudo aquilo que pedires em meu nome, o Pai assim fará, para que seu nome seja glorificado. Mas também a Bíblia diz que temos que pedir em conformidades, temos que pedir em espírito, temos que pedir com fé, porque aquele que duvida, ele não crê.
né? Está na incredulidade. Mas quando pedimos por fé e não por motivações erradas, porque muitos pedem por motivação errada, para esbanjar-se, para se amoldar naquilo que é o padrão deste mundo, né? E por muitas vezes não recebe. Temos que pedir tudo em conformidade com o Espírito Santo. A Bíblia diz que o ímpio, até suas orações, são abomináveis diante de Deus. Porque é necessário arrepender-se. Primeiro é necessário purificar, santificar, para chegar até Ele com ousadia. E só se chega com ousadia através do Espírito Santo. Quando se opera segundo a carne, né, está segundo com o coração covarde, não se chega com ousadia. Mas Ele ama aquele que chega com o coração sincero, né? Mas aquele que quer se justificar a si mesmo, lembrai-vos da parábola do publicano, né? E ali daquele fariseu que dizia que orava todos os dias, que ofertava do que tinha, que não era como estes pecadores, né? E ali aquele publicano dizia, ainda nem queria olhar para o céu, e batia no peito e dizia, perdoa, que tenha misericórdia de mim, que sou um pecador. E Jesus disse, este foi justificado para a sua casa. Porque Ele gosta daqueles que confessam, daqueles que se arrependem, daqueles que têm a dependência dEle, né? Aqueles que perseveram dia após dia, com o coração contrito e arrependido. Porque Ele disse, eu não vim buscar justos, eu vim buscar pecadores. E assim, todos os dias nós o confessamos publicamente, nós apresentamos as nossas súplicas até Ele com o coração contrito e arrependido. Porque a sua misericórdia e benignidade é o fato dos filhos de Jacó não serem consumidos. Todos os dias Ele nos renova, nos concede uma nova oportunidade para apresentarmos diante dEle, de joelhos, né, se humilhando diante a sua mão poderosa, seu braço forte, do qual Ele nos concede a segurança, Ele nos concede a confiança, né? Chegamos até Deus com ousadia, através do seu Espírito, com uma consciência nos acusando como cumpridores daquilo para qual Ele nos chama e envia para que a gente faça a boa obra, para que a gente utilize da benevolência, para que a gente siga fazendo o bem, vencendo o mal pelo bem, jamais desvencido pelo mal, né? Porque quando nós fazemos assim, quando nós procedemos segundo a benevolência, há mais esperança, né? Porque Ele disse a Moisés que usa a misericórdia como quer, mas aqueles que perseveram segundo a benevolência, há mais esperança para aquele dia e aquela hora que somente o Pai sabe, nem mesmo os anjos, nem o Filho. Mas nós temos que estar preparados para que, se fosse agora, né, como que nós estamos. Para isso é necessário examinar, né, examinar-se a si mesmo, examinar os espíritos, né, se procedem de Deus, porque muitos são os enganadores, muitos são os falsos que têm estado no meio de nós. Quem é o anticristo, senão aquele que se opõe à verdade, né? Mas o anjo do concerto é aquele que está agindo no meio de nós, é aquele que está purificando o templo, é aquele que está derrubando a mesa dos cambistas,
é aquele que está tirando toda heresia, toda vã filosofia, que ao invés de aproximar o povo de Deus, que só há um mediador entre Deus e homens, que é Jesus Cristo, aqueles que anunciam heresias, a adorar imagens de escultura, pois está escrito, não fará para ti imagem de escultura. Ele é aquele que está retirando todos os que ensinam heresias, todos os que se tornam um próprio objeto de adoração e fazem discípulos para si mesmo, e nada acrescenta ao povo, pelo contrário, está indo rumo à condenação da sua alma e ainda desviando a muitos. Ele é aquele que cuida das ovelhas que não têm pastor e trata com os falsos. Assim diz o Senhor. E em mais um dia perseverantes na fé, nas boas obras que caminham juntas, orando e vigiando sem cessar, meditando na sua palavra de dia e de noite. A palavra de Deus que é viva e eficaz, a saber, Cristo Jesus, o sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, juramento eterno que não se arrependeria, porque ele não achou ninguém maior e jurou por si mesmo, do qual nós seguimos, o grande profeta da promessa de Deuteronômio 18, do qual diz que suscitaria no meio de vós. E assim ele é cumpridor da sua palavra, porque Deus jamais pode ser mentiroso, seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. E nós seguimos a verdade, que é o Evangelho, que revela a imagem e a glória do Deus vivo, e perseveramos dia após dia. Um dia abençoado a todos, com fé em Cristo Jesus, autor e consumador da nossa fé. Que o Eterno nos abençoe e nos guarde, brilhe o Eterno sua face sobre nós, erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes. Deus te abençoe.